podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Larissa Dignon e estou ao lado da minha parceira Lu. Oi, gente, boa tarde. E hoje vamos falar sobre marca, como criar um negócio, trazer do zero para o sucesso, né? Dá um salto ao empreendedorismo depois dos 40. Tem jeito? Será que pode? Será que não pode? Uau. Dá um medinho. De professor a empresário. Olha, tanto tema que vai ter hoje aqui, tem muito tópico maravilhoso. Vai ter até lançamento, Até lançamento que inventaram aqui, tá tudo certo, hein? Mas antes da gente começar, tem recadinhos especiais. Quero agradecer de coração você que nos segue, que já clicou em curtir, compartilhar, que mandou pras inimigas, mandou pra mãe, mandou pra avó, mandou pra tia, mandou pro pai. Tem que mandar, gente, mas não é só mandar, assiste também, porque faz diferença na sua vida. E vale a pena, vale a pena. E esse episódio está lindíssimo. Assistam até o final, que também no final vai ter cupom. Mas eu quero agradecer também as nossas apoiadoras, porque esse projeto de levar conteúdo de valor e conhecimento para outras mulheres tem o apoio de Laboratório Baixa, um laboratório que existe há 45 anos, criado por uma grande mulher e hoje 3 mulheres estão à frente do negócio. Maravilhoso. E agora, quem é do Marketplace, só avisar que é do Marketplace, vai ser como se você tivesse um convênio Unimed. Você paga menos. É, descontinho, muito gente. Desconto. Muito desconto. Se um exame é 33, vai sair, sei lá, 22. É mais ou menos esse valor aí de desconto. Não é descontinho, não, é descontaço. E além disso, gente, clínica de vacinação, laboratório de análises clínicas. Eu vou fazer meu exame de lactose. Você sabe que agora não precisa mais tomar aquele líquido, que você fica com aquele desconforto. E eu que tenho intolerância, acabei de comer um monte de chocolate. Misericórdia. Nossa, então, assim. Passa rápido esse episódio. Agora. Mas, assim, gente, vale a pena você fazer o teste. E existe. Gente, lá é uma casa pra cuidar de você. E tem um exame. É só você chegar lá e pedir pra fazer o check-up. Você não precisa de pedido médico nem nada. Faz um check-up geral. E aí você leva pro seu médico ou só fica sempre seu nutricionista. Eu faço né? sempre, porque como eu sou vegana, eu gosto de acompanhar bastante os meus números pra poder estar sempre com a saúde em dia. Porque sem saúde não adianta negócio, não adianta nada, né? E também teremos que agradecer... Conceito, gente. Conceito que traz soluções pra sua casa... realiza sonhos mesmo, tira do papel e faz realidade. E do seu jeitinho, do jeito que você sempre quis. Sim. Eles têm um jeito muito familiar de cuidar, 17 anos já. 17 anos em Itajubá. É uma empresa que faz tanto o planejamento, tem os móveis planejados, mas eles também fazem a arquitetura, né, tudo, design de interiores. E eu não sabia que a Carol estava falando, eles fazem também reformas de móveis. Sim. Sofá, eles trocam o tecido. Eles têm a parte também de decoração de interiores também, assim, peças como almofadas, papel de parede, peças. Tudo. E ela tá até vendo um papel de parede pra minha sala nova. Gente, é fantástico. Muito Carol transforma tudo mesmo. E conceito, claro, Agora, falando em pessoa conceito, e uma pessoa que conseguiu trazer o conceito da vida dela para uma marca, está aqui. Na nossa frente, essa convidada maravilhosa, Mayra Reis. Obrigada, Lari. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E a marca dela é tão forte que eu achava que ela chamava Iris. Muita gente pensa. Não, né? Muita gente pensa. Muita gente chama de Iris Loop? Muita gente. A Iris se chama de Iris Loop. Gente, pra quem não sabe, a Iris é a nossa fofucha que manda um áudio pra tia aqui. Que a tia fica emocionada, que a tia é apaixonada por criança. E ela menina ainda. com todo mundo, né? Maíra, conta um pouquinho de você também. Quem é Maíra Reis? Conta um pouquinho. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Maíra. Eu sou esposa, sou mãe, tenho 2 filhos, um de 17 anos e uma menina de 7 anos. E a minha formação é pedagogia. Eu fui pedagoga durante 22 anos, né, trabalhando como educadora. E também fiz pós-graduação em educação infantil. Trabalhei em administração escolar, em algumas creches. E fui supervisora do estado também. Conhece Itajubá inteiro. Então você já foi concursada do estado? Do estado e da prefeitura. Mulher! Por muitos anos. Ó, você falar de estabilidade, aí, sim. ó. E isso é vontade de empreender, né? Isso. Gente, olha pra você ver. Ela tomou uma decisão.
Você deu um salto, né, pro empreendedorismo, já começou primeiro no paralelo. Muita gente fica com esse medo, né? Nossa, como que eu vou fazer? Eu tenho um sonho de empreender. Mas antes de tudo, antes de a gente entrar nesse assunto, eu acho que o primeiro ponto foi ter uma ideia de negócio. Como que surgiu, como que nasceu você lá nessa loucura que é? Porque assim, gente, eu trabalhei 15 dias no estado e eu falei, meu Deus do céu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Você não tinha mais voz, você não tinha mais vida, você não tinha mais nada. É muito estressante, desgastante, é muita paixão, né, Maíra? São muitas histórias, né, de muitas famílias que estão ali, às vezes, com grandes problemas que você não consegue resolver. E aí você fica nesse desespero. Então, mexe muito com o seu emocional. Eu falo que todo mundo que foi professor do estado por tantos anos consegue empreender. E aquilo, né? Eu tinha em mente que eu não queria envelhecer ali. Isso eu já tinha em mente desde quando eu me formei. Então, assim, é claro que quando a gente forma, a gente quer, né? Prestar concurso, quer exercer. Então, assim, enquanto o Davi nasceu, eu estava no auge daquilo, né? De querer trabalhar é a profissão bastante. Mais linda do mundo, na minha opinião. Mais linda eu do amo. mundo. Mas, assim, eu sempre tive as minhas profissões como missão. Então, eu era uma pessoa, assim, que eu não conseguia ficar na mesma escola todo ano. Então, todo ano a gente tinha essa mudança de lotação, né, que a gente chama. E cada ano eu queria ir para uma escola. E antes de ir para essa reunião de mudança, eu pedia, Deus, me coloca esse ano aonde o Senhor quer me usar. Então, essa era a minha oração todo ano. Que coisa mais linda, né? Essa conexão sua, né? Então, isso acontecia. Eu sabia que eu tinha que estar lá. Claro que em algumas escolas eu fiquei mais tempo. Me descobri quando eu fui para a creche. Nossa, aquilo ali era a minha paixão. Fiquei lá 4 anos como administradora. E foi uma revolução na minha vida. Acho que tinha um pouco do empreender também, né? Porque eu estava à frente como líder, né? Então, e na creche foi quando eu prestei o concurso para o estado também, que eu já tinha feito supervisão. Então, eu entrei no estado quando eu estava na creche em 2010. Eu fiz o concurso e fui chamada em 2013. Foi quando eu entrei no estado também. Então, ficou essa loucura de vida, né? Eu saía às 6h30 da manhã de casa, voltava para casa no horário do almoço. Depois, 4 horas da tarde, eu saía de novo e chegava em casa só às 11 horas. E você tinha íris já, não? Não tinha íris ainda. Então, assim, a minha transformação para empreender veio da Íris. Foi de quando ela nasceu. Aí ser mãe de menina é totalmente mudou diferente. Totalmente diferente. O Davi, né, ele se virava, né? Menino, já estava com 10 anos, E a gente não fica empetecando o menino. Não. Não sei, gente. A Mari decola o meu dano comigo de eu falar isso, porque ela empeteca o Theo. Que ela tem tanta coisa linda. Mas é diferente. Mas eu acho que com menina a bermudinha, a camiseta mais. E o boné já resolveu, menina né? Tem muito acessório. Sim, tem muito acessório. E a minha mãe sempre fala, assim, que Deus tinha que me dar uma menina para eu colocar todos os meus dons, né, em atividade. E você sempre teve dom para essas coisas? Sempre. Sempre. Você já gostava de trabalho manual? Então, contar um pouquinho da minha história com o artesanato. Eu fui criada numa casa que tinha mais 3 meninas. Então, era eu, a minha irmã, minha mãe trabalhava nessa casa. E ela levava a gente ficava junto com ela na casa. E à tarde não tinha nada para fazer, né? Porque a gente ia para a escola e à tarde não tinha nada para fazer. E eu sou a única filha que me interessou pela costura, que a patroa fazia durante a tarde. Então, as máquinas de costura, eu sempre estava mexendo, ela me ensinou a bordar. Olha que legal. Então, eu falo que ali... Todo lugar é uma oportunidade para a gente transformar. A gente não sabe quando vai usar, né, gente? Com certeza. Olha, quem diria, mas hoje, tantos assim, anos depois... Eu falo que se você me perguntasse isso há 1 ano, eu te daria uma resposta. Mas há 3 meses, eu já comecei a entender que Deus já estava escrevendo. Uma história muito legal aí. Com certeza. Né? Tanto com a pedagogia, quanto com o artesanato. Eu acho que tudo tem um porquê, né? Sim, com certeza. Então, foi aí que eu aprendi, foi o meu primeiro contato com o artesanato. Agora, com o empreender, eu comecei a empreender com 11 anos de idade. Mulher! Com 11 anos, porque eu acho que eu comecei a fazer, eu não lembro muito bem se eu comecei a fazer para casa, mas não sei se vocês conhecem como chup-chup. Geladinho. Não, é geladinho. Geladinho, laranjinha, depende de onde tá. Eu comecei a fazer em casa e tinha um vizinho lá que dava aula de futebol.
para uns meninos. E ele me procurou se eu não queria fazer toda semana. Acho que era mais de 100 para ele dar para os meninos depois da aula. Então, ele comprava os chup-chup e eu fazia toda Já semana. vendi no B2B! Maíra! Sim. Essa é a nossa maior amiga. Essa piada interna, mas Sim. não acredito que com você Já você vendi. no B2B. Oh, meu Aí Deus. eu fazia para ele dar para os meninos. E aquele foi o meu primeiro trabalho. E desde aí eu acho que eu não parei mais. Sim. Trabalhei em loja, fui registrada em carteira com 15 anos de idade. Eu também. Então, foi bem novinha que eu comecei. Eu falei assim, depois eu não parei mais. É que a gente gosta de ter o dinheiro da gente, né? E aí a gente Sim. cria uma independência. Eu acho que a realidade da gente, a gente muda de acordo com a necessidade mesmo, né? E eu acho que quando a gente quer um crescimento, não é porque você nasceu assim que você vai morrer assim. Então, Não. você que muda o seu estado, né? Com Criar, certeza. né? Criar a sua Criou realidade, oportunidade. criar oportunidade. Eu mesmo falava assim, quando eu crescer, eu olhava assim, às vezes minha mãe levava no médico e eu ficava lá com ela. E eu via as médicas chegando, pessoal que trabalhava nessa área de beleza, de saúde, sempre o povo bem, falava assim, ai, quando eu crescer eu quero usar essas roupas chique, roupa branca. E eu sempre me visualizava ali. E eu falei assim, eu vou ter minha independência financeira com 30 anos. Eu falava pra minha mãe. E realmente foi até antes um pouco, né? Mas eu penso dessa forma, a gente muda a nossa realidade. Não é, a gente não precisa seguir, a gente segue os princípios de valores, Sim. mas a gente pode criar a nossa própria história. Eu acho acredito muito nisso. Sim, eu acho que essa coragem também do empreender, ela veio muito da minha mãe, sabe? Que minha mãe é mãe solo também. Então, eu entendi essa necessidade de eu estar trabalhando, né? Porque ela não dava conta de tudo, né? De dar aquilo, a bobeirinha que a gente queria comprar. Sim. Então, o trabalhar para mim era isso. Ela falava pra gente, se vocês trabalharem e fizerem o que é de vocês, né? Que de pessoal de vocês já vai estar me ajudando bastante. Então, Gente, que foi bacana. isso. E aí o tempo passou, você se formou, foi trabalhar. E aí nasce a Iris, Nasce a a Iris. querida Iris. E começa já a ser transformação na sua Minha vida. transformação, porque eu comecei a Porque entender... você tinha sido mãe jovem. Sim, com 25. Não tinha as mesmas demandas, que agora você, com outra idade, tendo a Iris, você também começou a dar o ciricutico já da flexibilidade. Sim. de De mais querer estar tempo. presente com eles. Porque você queria uma maternidade diferente. E, na dessa verdade, eu vez, tinha né? duas realidades, né? Tinha a Iris, bebezinha, e tinha o Davi, com 11... Ia fazer 11 anos, ia estar ele era entrando pequeno, na na pré-adolescência, que falo que são duas fases mais desafiadoras da maternidade, né? Sim. Então, começa com as questões, tudo, e se você não estiver ali para poder escutar, Ele para é um poder menino de ouro, conversar. gente. Então, foi uma escolha, assim, pelos dois. Eu sempre falo que foi pela Iris, mas foi pelos dois, Sim. né? E quando eu fiquei de licença maternidade, nesses 6 meses, esse ciricutico foi, crescendo, e eu não via sentido de eu sair de casa para cuidar de outras crianças e deixar a sua. e deixar a minha. E naquele tempo eu já não tinha mais, né, a minha rede de apoio que eu tive na época do Davi. Então, eu teria que colocar na creche ou contratar uma babá, que foi o que aconteceu. Então, eu estaria trocando cebola. Trabalharia para estar pagando alguém para ficar com ela. E eu me lembro certinho, que eu acho que aí foi a minha virada, que um dia, eu falei, eu tenho essa lembrança muito certinha na cabeça, eu virada com a geladeira aberta, falei para Deus, olhei para minha mão, e falei para Deus assim, Deus, o Senhor me deu tantos dons, mas tantos dons, usa minha mão para que eu possa continuar ganhando dinheiro, né, para poder prover para a família e poder estar junto com eles. E ali eu acho que foi um convite que eu fiz para ele, para ser meu sócio, né? Porque a Lari sabe que o meu empreendedorismo por muito tempo ele foi solitário, porque até entendo que meu esposo não entendia, minha mãe não entendia, então muitas coisas foram ali solitárias, né? Então, solitárias não porque ele estava comigo. Então, assim, foi abrindo as portas. Um pouquinho depois, eu comecei a fazer as primeiras faixinhas para ela, porque a Iris nasceu
cabeluda. Parece que até isso foi dedo de Cabeluda. Nossa, e foi engraçado que eu fiz o ultrassom. No ultrassom não deu que ela tinha cabelo. Falou, vai nascer careca, não tem nada de cabelo. A hora que a minha irmã é ginecologista abriu a barriga e falou assim, Maíra, você não tem ideia do tanto de cabelo que essa menina tem. Aí, já pensei na hora, né? Laço, né? Vamos colocar laço nesse cabelo. Então, eu comecei a fazer para ela, mas na minha época não tinha esse acesso que a gente tem. E no você já era essa Instagram. pessoa caprichosa. Ela já Sim. era, ela não faz um lacinho do Não, barbante de qualquer Não jeito. tem jeito. É o melhor laço do mundo que ela ia ter que fazer. Eu tinha que procurar, não queria fazer de fita de cetim, entendeu? Nada contra com quem faz, Não, é mas porque você queria o seu eu quero estilo. a qualidade, né? Aquele laço que não amassa, tudo. Aí, depois de 3... Eu já tinha voltado a trabalhar. Depois de 4 meses, surgiu a oportunidade de eu ir até em Belo Horizonte. Foi um chá de bebê da minha irmã. E lá ela me levou numa galeria lá onde vendia as fitas. Não são essas fitas que eu trabalho hoje, mas são fitas que eu não achava aqui. E eu lembro certinho que eu comprei 9 fitas, da um pouquinho mais larga e da fina para fazer o acabamento, que eu queria que fossem iguais, não podia ser diferente, né? Padrão. E as meinhas de seda e comecei a fazer. E na época, essa minha irmã, ela tinha uma loja no Elo 7. E ela ganhava muito dinheiro com casamento. Ela fazia alguns artigos para casamento. Ela falou Aqueles para mim... personalizados, tipo assim? Sim, porta-aliança, ela fazia para vender. Era o boom do Elo 7. Você pagava um destaque lá. Ah, eu lembro quando eu arrumei meu casamento, eu comprei... Eu não lembro, acho que foi Hobby, com o nome da Ai, noiva. até hoje eu compro no Elo 7, eu Então, lá adoro. tem. Só que para nós, ele caiu muito. É. Porque eles mudaram as políticas. Tá cobrando mais e também o Mercado Livre veio. Sim, e não outro, entrega né? também tanto Sim. para as pessoas. Então, nessa época, quando eu entrei, eu sei que no segundo mês eu já tinha feito R$700. Então, pra você foi, gente, não acredito que Não eu fiz acredito. R$700 eu mesma Sim, construí. Isso Gente, aí é tão lindo, não é esse momento, não é maravilhoso? Muito Não, bom. e lembrando que há 7 anos atrás, 700 era um valor alto. Sim, Não, mas Sim. mesmo se fosse 100, eu acho que só quando a gente vê assim, nossa, eu não acredito que eu consigo criar algo do zero e produzir isso virar dinheiro real, assim. Sim. É muito no Porque começo dá essa batedeira. Uns 7 anos atrás, o salário mínimo era o quê? Uns 300 e pouco? Não, mais. Tá 7 mais? anos Não, atrás, era já. mais. No estado, a gente já estava ganhando ali uns 1.300, por aí. Mas Aí eu olha só, comecei e você a- fez então, 700, já mas falou, pensa Aí bem. os meus olhos já começaram a brilhar. Eu falei assim, gente, se eu consigo vender isso só na internet, então se eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou conseguir vender isso também, né? No Ao presencial, ao vivo, para as pessoas que eu conheço. E não deu 6 meses. Eu pedi exoneração do Estado para ficar só Eu lembro direitinho. não, gente no não Estado. Ah, No é Estado eu verdade, ainda do não Estado. conhecia lá, eu fiquei só na verdade. prefeitura. Aí você ficou no período Só só. na prefeitura. Mas aquilo. Aí depois do Estado eu consegui na feira. Depois que eu pedi exoneração, aí foi abrindo as portas. A feira de sábado, eu comecei a expor lá. Então as pessoas de Itajubá começaram a Você fala assim, a feira onde que tem hortifruti, esse trem todo? Não, Feira do que ali que é? na praça. Ah, Em frente tá. a Pernambucanos, Tá. a feira de artesanato. Então, abriu essa porta, então, aí eu comecei a vender presencialmente. E no meio que eu estava, né, cheio de mulher, cheio de filhas, eu fazia aqueles potes bem grandes, assim, colocava os laços lá dentro e levava pro pessoal, vendia na escola, na prefeitura. E ainda não Então- tinha a marca Íris ainda. Era só os Não, laços. então, era Laços e Sedas, que era uma marca que eu tinha tido de umas caixas que eu fazia, que ela tinha laço e eu encapava ela de seda, então eu tinha colocado como Sim. Laços e Sedas. Eu jamais imaginava que eu ia trabalhar com laço, né? Mas eu deixei porque eu não tinha nada em mente, assim, do que colocar. Aí, quando foi em 2019, eu acho que eu já estava bem pronta, eu comecei a me preocupar com a marca. Eu falei assim, eu quero que Agora seja que meu uma produto marca. já tá legal, a ideia de Sim. negócio, o projeto semente, a gente fala produto minimamente viável, tava ok. Sim. Você falou, eu gosto disso, amo isso. É E mais comecei também a procurar materiais, Sim. porque eu queria a algo qualidade. diferenciado também. Sim. Porque é importante, já que você tá criando uma marca, Sim. não tem problema você fazer algo mais do mesmo. Mas vamos supor que eu vou criar uma caneta que é igual uma Bic. Para eu entrar no mercado, eu vou ter que convencer você que já compra Bic a comprar a minha marca. Sim.
Então, e é a mesma caneta. Ou eu vou ter que mexer no preço, ou eu vou ter que ter um mega super atendimento. Alguma coisa eu vou ter que ter de diferente se eu tiver um produto igual. Aí, no seu caso, você trouxe um a diferencial. qualidade. E você sim. trouxe um diferencial. Porque já tinha, às vezes, até um produto com qualidade, mas você conseguiu, acho que, trazer um produto diferente, que é muito característico. Você olha e você sabe que ele é Iris Iris Loop. Loop. Né? Na hora, você bate o olho e você reconhece. E também com custo-benefício bacana. Sim. Porque não é aquele preço de Acessível, shopping. né, as pessoas, Sim. né, para comprar. Então, eu sempre me preocupei muito, principalmente na questão das fitas, porque se você não souber escolher, as fitas, elas amassam, né, a de cetim, eu falo de cetim porque você pega, ela amassa na hora. Então, essa de gorgurão é uma fita diferenciada, só que tem uma marca que ela não vende em Itajubá, nada do que eu compro vende na minha cidade, então é tudo de fora. Então, em 2019, eu já tinha chegado no padrão que eu queria, só que eu queria fazer as etiquetinhas, fazer sacola, mas eu não estava feliz com a marca de antes. Aí eu comecei a procurar na internet, porque aí o Elo7 já tinha caído de vendas, foi quando a gente migrou pro Instagram. Então, procurei no Instagram se tinha alguma marca de íris, porque já entendia da importância de ter um se nome, procurar, né? sim. Se não tinha ninguém já fazendo. E íris laços já tinha. E eu falei assim, eu quero que seja um nome chicletinho, vamos dizer assim, para ficar na cabeça. Quando eu digitei lá, vou ver em inglês como é que fica. Quando eu digitei íris laços, ele veio, Iris Loop. Ai, ficou muito legal. Eu falei, é esse nome. Então, eu já estava em conversa com a designer, aí eu preenchi todo o formulário. E quando essa marca chegou, foi outro chororô. Gente, Outro chororô. vamos aproveitar só pra mostrar. Olha que coisa mais linda. É muito lindo. E Você a já gente- registrou? Está em processo de registro. Ó, Que legal. gente, e além de tudo, ó, a embalagem é maravilhosa. Essa mulher é muito caprichosa. Ela trouxe presente pra gente. Que, inclusive, olha que coisa Gente. mais linda. Não, eu já quero colocar. Veloso. Esse daqui, lindo. gente, é uma linha que ela vai lançar em breve. Ó, spoiler. Que eu pedi pra ela, falei assim, por que eu não tenho pra adulto? E eu gosto muito desse estilo retrô. Eu gosto muito, sabe? Laço, Tá gosto... usando muito, É, né? até o estilo de maquiagem mesmo, eu gosto mais pin-up, eu gosto desse efeito, roupas, saias mais rodadas. Então, assim, Então, quando eu falei, ela já vestiu a causa. E olha aqui, ó. Olha isso, que lindo. É a cara da Larissa isso, né? Muito. Gente, Eu já Dois. pensei no meio rabo que ela faz É. assim pra Sim. colocar. e assim, gente, As coisas. é pra gente que é profissional, que tem que usar touca, eu acho que se você tá com o cabelo preso, com um coque lindo, com isso aqui, fica Traz uma elegantérrimo. charme. Traz delicadeza uma também. nobreza, traz um estilo diferenciado. E a Iris, antes, ela tinha só a linha infantil. Mas vai vir algo fantástico legal. por aí. Bailuma. Mas, na verdade, Vai. eu já comprei coisas que eu não sei se a ideia não era vender pra adulto, mas eu já usei. Ela Eu falou usava uma mesmo. tiara Sim. de bolinhas. Ah, é uma Na pérola, verdade, eu não fiz sei. algumas peças, né? Né? De mãe e filha, Sim, né? foi coleção mãe e filha. Foi E coleção nessa mãe e última filha. da Barbie, eu também comprei aquele laço Aquele, eu rosinha falei- maior. Eu Ele falei é pra Lu, mim. falei assim, Ela eu tenho mandou a foto. certeza que é pra Larissa esse. É, eu não dei pra Livinha. Era pra ela, eu não dei pra Mas ela. é uma coisa que fica elegante. Por exemplo, você coloca uma roupa, assim, um vestido mais rodadinho, prende o E cabelo. coloca um laço. Ele traz um ar Sim. elegante. Então, assim, a gente que gosta de... Eu sou fã de blazer, eu gosto E desse hoje estilo. as grandes marcas estão trazendo muito laço, né? Sim. Muito no Exatamente. vestido, Mas eu acho que nunca vestido sai de moda. noiva. Nunca sai de moda, Sim. assim, é muito clássico o laço. Pode ser que tá em alta e... Você vê vai- muito mas aí nas princesas, é, né? É eterno. Eu perguntei pra Maíra se ela já tinha registrado, né, a marca. Sim. Lá no Marketplace, a gente tem a Maria Gabriela, que inclusive faz o registro, tá fazendo do lá na lista Ela do tá Marketplace, fazendo o meu ela que tá também. fazendo a sua. Sim. Você que tá escutando, gente, toda terça ela me mandou uma mensagem. Lari, só passando pra te falar como tá a situação atual Ela é da sua maravilhosa. marca. Ela é uma menina tão assim, tá lá em Paris, Paris. né? Mas ela é tão dedicada. Eu nunca vi uma profissional. Eu sou advogada, eu posso falar de que existem vários tipos de profissional. E a Gabi é o melhor Ela é. deles.
indico de olho fechado. Quem quiser fazer registro de marca, só ir lá no Marketplace ou procurar, né? Maria Gabriela Advogada, a gente pode deixar no... Eu demorei Vou deixar bastante no tempo arroba para pra ela escolher também quem fosse fazer, porque a gente tem que confiar muito. né, Muito. Sim. na pessoa. Que pra é um poder fazer. processo. O da Sim. Loba demorou quase 2 anos. E ela já falou para mim que o meu também vai por esse tempo. Mas que pra tá você sendo- é muito importante fazer. Já pensou você ter todo esse trabalho? É, porque Cria a a sua marca, E até coloca o nome minha da sua né? filha, aí passa uma semana você recebe uma notificação que você tem que tirar. Eu acho que Não. seu chão ia cair. Eu falo que ele é mais que o que da minha filha, porque a Iris já foi uma homenagem que a gente fez. Essa a gente chama de... Eu falo patroa para vocês entenderem, mas ela foi minha segunda mãe, né? Que é onde minha mãe trabalha até hoje. E onde você aprendeu a, Sim, a é onde eu costurar. aprendi a costurar. Então, fazia todo sentido eu colocar. Ai, você esse sempre com essa nome. gratidão. A Maíra É. é uma pessoa muito grata. sou. Ela tem esse valor. Não, e assim, eu me identifico muito com ela por ela ser assim, sabe? Eu acho tão bacana isso. Ela é muito. Eu É acho importante. também. Por isso que a gente se conecta. Sim, Porque com esse certeza. valor, eu acho que não tem valor mais E é especial. engraçado como que a gente se conecta com algumas pessoas, né? A Maíra mesmo, eu conheci ela pessoalmente, mas foi no Mastermind. Nossa, não Foi, também. foi. E assim, é uma empatia tão grande, uma coisa tão assim, parece que E eu lembro a primeira vez que eu mexi com a Lu, foi a gente tava montando feira. A Lu saiu lá da Loba, tava vendo lá o pessoal agitando. Aí eu peguei e falei, oi, Lu, tudo bem? Ela olhou pra mim assim, eu falei, eu te conheço do Instagram. A Lu já era famosa no Insta. Então, é porque tá junto com as meninas, a gente Sim, acaba conhecendo, sim. né? E eu tenho um bloqueio muito grande, sou muito tímida. Às vezes, Aham. assim, na internet não parece tanto. Mas todas as feiras que tinha, eu ficava meio escondida, Não, sabe? isso é muito engraçado você contar, porque a Maíra também é tímida. E aí eu fiz um aniversário e convidei ela e ela ficou lá na porta. E a Lu ficou dentro da Eu casa. não tinha A Lu feito não virando foi a na chave porta. ainda, Não, eu gente. saí só na hora de cantar parabéns. Eu Foi. saí só na hora de cantar parabéns. Foi. Só as duas estavam lá presas. Ela falou, gente, o que tá E acontecendo? nesse segundo aniversário, o que eu Já fiz? tava lá. Eu fui acolher a Alice Sobreiro, porque eu sabia que ela é tímida também. Tava Foi. toda na hora de entrar. Eu falei, não, hoje sou eu Hoje que eu vou vou fazer esse acolher papel. ela. E Ai, tá é muito engraçado porque eu tenho esse bloqueio. Assim, chegou muita gente, eu já fico assim, sabe? É muito engraçado. Você tem a personalidade da gente. Mas assim, eu tenho aprendido muito, assim, de Mas me eu soltar acho que é mais. bom, eu falo pra marca, pra tudo na vida, o quanto é bom a gente se conhecer. É. Porque aí a gente começa a conversar com a gente mesmo, né? Fala assim, Sim. por que você tá agindo assim? Não precisa. Vamos lá. Igual o convite daqui. Quase mandei mensagem 1000 vezes Foi. pra falar que não. Falei assim, mas eu preciso vencer. Você né? que não vinha aqui. São medos que a gente precisa vencer. E né? você é uma pessoa que tem essa história tão linda pra contar Então, pra gente. Então, eu falei assim, se a Lari abriu esse momento para eu poder estar aqui, é porque eu tenho algo Pra para oferecer. poder Bem, oferecer, né? né? Para as meninas que vão estar escutando depois, para quem E estiver assim, escutando você, depois. você pensa em um dia abrir uma loja física? Sim. Porque olha Hoje que nós temos o ateliê, né? Que Você já acredita faz que o eu já atendimento. uma casa de boneca Ah, escrito que Iris Loop. Na verdade, a Maíra pode se tornar uma franquia facilmente. Sim, assim, esse é o muito. meu Você sonho. pode ser uma Shark, minha amiga. Ela vai Acho ser, que eu vou ela vai ser. ser. Ela tem o showroom já, né? Ela tem uma loja física, mas eu acho que ela ainda vai ter a loja dos sonhos, assim. Que ela, Sim. sabe uma loja bem Hello Kitty, que parece É, que veio do isso que eu Japão? penso. Com Olha aqui, certeza. sabe aquela loja que põe graminha sintética e tem, Tudo tem as lindo. casinhas assim, rosa? Hoje eu já fiz assim um cantinho para as crianças ficarem, né, brincando. A Livinho, Livinho o dia não que queria foi ir lá, embora. ficou só brincando lá, porque eu acho que a mãe tem, né, que ter o tempo dela de ver ali, né, tranquila, e a gente oferecendo isso para a criança, né, então Já é estratégia. já é estratégia. mas é porque eu amo essa parte Sim, da criança também. também. Isso não saiu de mim, Não, gente. mas Não não tem tem como. Não, e você já trouxe isso também de toda a experiência de vida. Sim. Ô, Mai, você tava contando, então, que o nome também veio tanto da Iris, né? Da filha, quanto da Sim. marca também, da sua segunda mãe aí, que você honra bastante. E aí, passou a fase, então, saiu do estado, ficou só na prefeitura, começou a mexer com a loja. E quando que você começou a falar assim, eu posso viver só disso aqui? Então, foi em um momento muito legal, que foi em 2020, de 2019 foi quando fez, né? Eu consegui fazer a marca que chegou, tudo. E eu já estava vendendo bem. Aí, em 2020,
eu já entrei com o pensamento que eu queria sair da prefeitura. Mas o medo ainda me segurava. Então, virou o ano. Na primeira semana, nós tínhamos na prefeitura um momento de capacitação, né? Então, e naquele ano, eu falo que Deus foi estratégico. Porque naquele ano, sabe qual o curso que eles mandaram para a gente fazer? De empreendedorismo do Sebrae. Nossa! Então, e num dado dia do curso, as pessoas tinham que falar de uma pessoa que era referência como empreendedora em Itajubá. E uma equipe colocou o meu nome. Foi ali que eu despertei. Eu falei, eles me veem como empreendedora. E eu não estava me vendo ainda. Então, eu comecei o ano com a turma, mas todos os dias eu ia naquela agonia. E eu falei, eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui. E uma coisa que eu tenho muito também sobre a honestidade. Porque eu não estava entregando o que aquelas crianças esperavam de mim. Que os pais esperavam de mim. Porque a minha cabeça estava na loja. Então, foi dia 15 de março, eu decidi que eu ia pedir LIP, que é uma licença que a gente tem direito, que podia ficar 2 anos fora sem receber. Mas ainda não era o desligamento. Não era definitivo. Isso, né? não era definitivo. E eu pedi, deu tudo certo. 15 dias depois veio a pandemia. Foi mesmo. Aí eu falei assim, agora? Até virei e falei assim, Deus, já entendi. Agora é o meu desafio. E foi aí que eu me descobri vendedora, me descobri em estratégia, em tudo. Fui fazer curso e o melhor tempo da minha vida foi da pandemia para a loja. Olha pra você ver. E decolou. Foi onde veio os clubes, né? Que eu fui criando os clubinhos. Eu comecei a colocar a cara nos stories, né? Conversando com as mães. Eles não saíam de casa, mas tinham que ficar bonitinho em casa, né? Por que não usar laço só porque não vai sair de casa? Colocar essa importância da menina se arrumar. Então, nossa. E depois que voltou às aulas, então, você bombou. Porque aí, laço pra colégio, laço de datas comemorativas, né? Tudo. Aí, depois de 2 anos, fica renova, eu renovei. Aí, quando chegou, aí eu já tinha conhecido a Lari, né? Que foi um presente que a Aline Junqueira, da Doidas por Itapuer, me deu. Falou, você não tá no grupo de mulheres empreendedoras, mas por quê que você não tá? Não, vou pedir pra Larissa te colocar. Aí, foi um presente que ela me deu, que eu conheci a Larissa. E a Larissa, acho que naquele momento estava falando de transição, tudo. Sim. E eu precisava tomar essa decisão. No dia que eu precisei tomar, eu falei, é ela que vai me ajudar. Foi ela o anjo que Deus colocou na minha vida. Lindo. Agora eu deixo para ela contar. É verdade, ela me mandou uma mensagem, assim, a gente não se conhecia tanto, né? Sim. E eu fiquei tão honrada, falei, ela me conhece tão pouco, assim, e era uma decisão muito séria. Se você continua ou não num concurso, porque ali não tinha volta mais. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade numa resposta dessa. Eu não podia falar assim, isso, sai, nossa, se joga. Jamais, assim, eu tive um cuidado muito grande na resposta. Eu lembro que você me Foi um mandou mega 2 áudio. vídeos. É. Ela me mandou 2 vídeos, um Sim, do Flávio a gente Augusto teve que estudar. e um outro que eu assisti os 2. E eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. A gente teve que estudar, porque, assim, o meu papel é de também devolver muito das perguntas pra gente entender o que é. Não tinha resposta certa e única, né? Não era uma alternativa só. Então, foi um trabalhinho ali que a gente fez, foi coisa rápida, né? Porque ela tava lá sentada, assim, tinha que já tava lá no lugar, ela tinha que responder. Eu mandei mensagem pra ela, falei assim, olha aqui, tô com a carteira na mão. Eu tô com a carteira na mão, eu tenho que tomar essa decisão, assim, não tinha mais como esperar. Sim. Como Porque já ia vencer o prazo também. Mas aí, depois de muita conversa ali, a gente, né, juntas, ela chegou à decisão de, não, pior cenário, eu consigo voltar. É o que eu também sempre falo, né? A gente tem aonde voltar. Não era como se nunca mais ela não fosse capaz de passar em um concurso, né? Ou se ela não conseguisse vaga para trabalhar como professora ou criar algo naquela área mesmo, né? E até na própria pandemia, o que professor particular estava sendo necessitado aí não tá no gibi. Sim. Né? Então, eu assim, trabalhei exato. durante um tempo. E aí, o que eu falei pra Maíra foi realmente esse salto,
né? É um grande desafio, mas também ele vai significar um sonho muito grande que você está com vontade de realizar. E eu acho que se você não realizar, por tudo que você está me respondendo, você vai se sentir frustrada. Sim. E agora é E a eu hora já do sabia salto. que eu não queria voltar. Então, Ela uma não coisa brilhava que o olho. uma coisa que eu tenho hoje é que para algumas coisas a gente não tem que ter plano B. Eu tenho que saber o que eu não Tinha quero. que queimar a ponte, porque se ela não queimasse a ponte, ela Ela nunca ainda dava o 100% dela, nem ali, nem aqui. Nem que- E feria um valor dela continuar. Sim. E era um valor inegociável de honestidade. Então, eu já conhecendo ela ali um pouquinho, ela ainda não tinha sido minha mentorada. Uhum. A gente estava conversando assim informalmente, né, Mayra, nessa época. Acho que E nem o marketplace Não, ainda não sido existia criado. marketplace ainda. É, Não existia então, o marketplace. Era mais gente. pelo grupo mesmo, Era pelo só- Instagram. Era só de conteúdo. Eu fazia só mentorias individuais. Eu não tinha ainda o mentalidade. Sim. Nem tinha o mentalidade. Tem muito tempo isso, né? Olha pra você ver. E foi muito bacana, porque aí também na primeira turma, logo depois, eu fiz a primeira turma do Mentalidade Empreendedora e a Maíra veio. E foi muito legal. E fez o Mentalidade, aí fez o Virando a Chave. E aí depois o Mastermind, né? Foi muito bacana também que você sempre se jogou nessa Sim. jornada também de aprendizado. Com certeza. Do mesmo jeito que você era muito preocupada em ser especialista, que ela fazia muito... Até hoje você faz muitos cursos Sim. como especialista no laço. Direto, ela nunca para. E ela também agrega muito valor nos times quando ela entra. Porque eu falo, a mentoria não é só sobre mim. É muito a troca, né? Então, eu lembro de você trazer do kite, do apreço. Sim. Eu Ou às sempre vezes, busco né? algo que otimiza o trabalho E ela também, troca. né? Ela tem essa generosidade muito grande. Ela é assim mesmo. Ela é Ela muito dá generosa. muitas dicas. Inclusive, quando você tava lá no grupo do Master, você deu várias dicas lá. Sim. Eu falava, Lu, assiste isso daqui. E assim, a gente tem uma troca muito legal. grande E é lá. assim, eu tenho as ideias doidas minhas, já mandei pra ela. Não, vamos fazer, vamos ver. E aí, isso eu acho que é interessante de você. Você Está sempre aberta, né? tá aberta, Tanto porque aprender sempre pode quanto dar pra muito ensinar certo, né? também. E eu acho que é uma coisa que por isso que você tá crescendo tanto. Porque você E ela tem, além dessa generosidade, assim, e ser muito cuidadosa com tudo, ela é cuidadosa com tudo, com a fala, com como ela trata o cliente, como ela trata o produto. Ela tem processo, né? E ela tem um valor muito bonito de lealdade. Muito, assim, é impressionante. Então, a gente conversa bastante e eu sempre tenho que levar os valores dela em consideração na tomada de decisão, né? Porque não adianta passar em cima de valores de princípio. Sim, com certeza. Porque aí não se mantém. Sim. Não se mantém. Então, assim, todo o salto que ela dá, tudo que ela tá buscando, onde ela tá seguindo, ela leva também, muito claro. E na marca, a mesma coisa. Porque a marca cumpre a promessa. Sim. E o Instagram dela é lindo, né? Ela faz. E Sou eu mesmo que faço. ela que faz, mas ela também tem esse capricho que eu acho que já é um Detalhe. pouco da sua maneira de ver as coisas. Se gostar da estética, do belo, se preocupar, né, com isso. Porque tem a quem- delicadeza. É, né? não, e Trago ó, aquilo até o que- selinho dela é um lacinho. É um lacinho. Ah, gente. É o detalhe, é o capricho. Que eu, por exemplo, já não tenho esse tipo de dom. Ah, eu já adoro. Eu gosto gosto de Eu não detalhe. detalhes. tenho. Eu não É. vejo o detalhe, eu não. Tanto é que às vezes eu erro alguma coisinha, assim, ou a Lu, eu tenho que pedir pra alguém corrigir. Porque eu não vejo o detalhe. Tem até uma maneira, assim, de ver. A gente vê como se É fosse por uma isso que às foto. vezes a gente trabalha com o artesanato. É. Porque o artesanato, ele precisa Gente, disso, mas Já quero né, do riscar detalhe. esse laço, quero picotar esse laço, vai Parte- sem laço. Eu falo assim que eu dei muita sorte com a Nath, né? Ela não tá aqui hoje, mas até vou falar dela, né? Porque ela é minha executora. Eu tenho muitas ideias criativas. Aham. E aí, assim, eu tenho um pouquinho, assim... Eu sou meio procrastinadora de executar algumas coisas. Na minha área, ok. Mas no que não é na minha área... Aí eu falo Ela já assim, te leva. Não, vamos fazer. Eu falei sim, a gente tava falando de hortinha orgânica antes, um assunto aleatório. E eu falo assim, olha, eu tenho essa ideia. Ela falou assim, vamos fazer? Vamos. Aí ela já pesquisa, ela já faz. Falei assim, eu adoro você. Você facilita a minha vida. Mas assim, o que eu preocupo? O dia que a gente foi mudar a marca do nosso empreendedoras. Aí os meninos da CID fizeram. Falei assim, não, mas a gente precisa ter uma água. Nossa, mas a gente precisa ter um brinde. A gente já vai pensando em várias coisas. Aonde Aí a vai Larissa, colocar? pode fazer o que você quiser. Ai, você acha que esse ficou bom? Eu falei, pra mim
mim, eu não vi nem que tava Mas diferente. eu acho que esse cuidado, até na hora do atender, a gente Então, tem que mas entender olha aqui, isso, eu né? acho que tem que ter água com rótulo. Eu acho que Eu falo que quando eu vou atender a Lari, eu sei que eu não preciso ficar de mimimi. Ou é isso, pronto, sou acabou, direta. entendeu? Mas- Agora tem uns que levam uns 2 dias pra poder fechar. E você tem que estar pronta, sempre. A Maíra até se surpreende. Ela, Lari, tô recebendo uma pedida aqui, que tá escrito Pois que você é, quer. eu E falei, até você é o número- 2 igual, eu não tô entendendo. Mas eu acho que faz. Ela Mas eu acho que faz a diferença quando você tem esses detalhes que a gente Você vivencia. tem que ler o seu cliente É, também. Tem com cliente, tem certeza. cliente. Se o cliente é mais objetivo, seja como ele espera, né? Não adianta você querer ficar, não, mas você escolheu essa barra, mas tem esse, mas você Não, nem eu falei assim, eu escutou. faço ela desistir do que ela escolheu, né? Isso, Não quero isso nenhum, já então. aconteceu. Né? Isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Falar, se você ficar me dando opção demais, falei, eu vou pensar. Eu nunca mais volto. Se eu falar, eu vou pensar. Tem uns que eu Você errou. preciso escolher Na pra venda. eles. É, mas é Então, exato, é assim, você tem que estar pronta sempre e conhecer muito Por o isso cliente, que é né? importante você estudar comportamento do consumidor. Eu sei que tem cliente que eu posso mandar só o folder. Eu sei que eu tenho cliente que eu posso mandar um áudio, outros eu tenho que mandar mega explicado das 3 maneiras, e tem outro que tem que sentar lá no meu escritório e ficar. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, era uma pessoa que ela precisava do físico, do pegar, do entender. E ela, a primeira coisa que ela falou quando ela saiu da minha sala foi: nossa, mas é tão diferente do digital, assim, eu precisava vir aqui. E ela não ia fechar comigo mais toque, se né? eu tivesse ficado num Zoom, mesmo que se eu tivesse conversado Sim. no direto, ela precisava pegar e ver. E como era uma empresa com vários funcionários e era interessante para o meu negócio ter esse cuidado na captação e no atendimento, organize seu tempo para pensar Pra dessa poder maneira, né? Com E certeza. ler os seus clientes, né, Maíra? Sim. Porque não tem técnica de venda que vá resistir se você não conseguir ter escutativa e entender o que o cliente É quer. isso que eu falo, eu penso em delegar várias partes, né? Mas essa do atendimento, eu gosto, Sim. tá? Desse atendimento, dessa relação com o cliente e também de ter esse cuidado. Eu sei que uma outra pessoa ali talvez não tenha, não, mas você né? Mas o treinar, eu sei que vai ser o treinar a mas outra pessoa essa para fazer. comunicação criativa sua também é muito interessante, porque eu mandei a ideia, você já tinha assim, você já tinha as estratégias. Olha, Lu, isso daqui vai ficar legal. Ela é rápida. Aí a hora que ela chegou aqui, ela falou assim: Lu, eu trouxe pra vocês um presente, mas olha aqui, vamos fazer da sua marca, da cor da sua marca, aquele... Eu já penso no dia a Nossa, dia aquele como cor que da- vai nossa, aquela usar. sua cara. Então, Vai ficar top. Nossa. Ela falou que quer usar num coque, colocar, Ela vai fazer pensou, pra vai mim ficar bonito. o longo e o curto. Sempre assim, pra mim alternar. Eu sempre quero o preto, que é a cor, e o... É um rosé. É. Um rosé... Não é Nude. gold, nude, né? Fazer nude. E aí, eu falei assim, gente, olha, eu nem tinha pensado no rosé. Ela já pensou. Então, assim, é a nossa identidade. E eu também quero essa identidade pra Nath, que trabalha comigo. Quero que ela esteja... Sim. Nós duas estejam se comunicando. Aí eu já tô pensando no uniforme. Aí eu já pensei no detalhe do acessório. Aí a Grace fez já a necessaire pros cursos, que já vai Cadê? encaixar. Tá aí? Tá aqui. Você pode mostrar? A gente é curioso. Ai, que lindo. Ai, que linda! E E não, essa isso é- cor. Não, Essa é a e vocês cor. viram o detalhe? Olha isso. Gente, Coisa é um mais capricho. linda. Olha aqui, é um finalzinho de coração. É. Gente, que lindo. E aí, o que vai nessa necessaire? Aqui vai um kit de tratamento labial que as minhas alunas vão fazer o treinamento. Não, olha por aqui. dentro. Não, É olha de por poá. dentro. Não. De Ó poá. o A Grace capricho. também é outra que Arrasa. E olha aqui, a Grace nem sabia da pegada que eu tô querendo trazer pra minha marca do retrô. Vocês são da mesma turma do Mastermind? Sim, Assim. A Grace também? sim. Ah, essa é a turma que eu amo, Só gente. que assim, eu não tinha falado pra Grace que eu queria trazer essa pegada do retrô. E, inclusive, o tecido da Necessaire encaixou, porque é um tecido mais cru, que é o estilo que já remete pro retrô. O poá por dentro, o laço que eu já fechei com você. Então, assim, eu acho assim que tudo vai remeter pra minha marca agora. Um E a conjunto. vestimenta. Então, até nesse final de semana, no domingo, eu vou ver se eu consigo organizar meu closet, que vou separar já as peças que vai encaixar com o novo estilo da marca. Que, inclusive, eu aprendi naquele curso de branding com a Carla, que foi lá no No Marketplace. Muito bacana. Então, assim, são várias
pontos, empreendedores e vários pontos que eu fui conectando para trazer essa identidade. Aí eu vou fazer umas fotos com os meninos da CID, inclusive o cabelo, aí eles vão tirar foto do laço, vão trazer da identidade. Eu vi uma foto essa já... conexão de marcas, É. também. Então, assim, eu quero trazer esse... Porque eu já curto. O meu estilo vai trazer a essência da Lu pra marca. Porque quem fala assim, combina com você, Lu. Realmente. Porque eu gosto de rock clássico, eu gosto de Beatles, eu gosto de tudo que é remetido do... O estilo das xícaras da clínica é dos anos 60. Então vai ficar lindo. Vai ficar lindo. E é vai isso que eu ficar quero. Sloop. Vai ficar Sloop. Exatamente. Maíra, agora tem também muitos desafios. Sim. Porque você veio de muitos anos de CLT, de repente você cai no empreendedorismo, não é essa coisa romântica de, vou vender no Elo 7, sou artesã, eu vou produzir, já vou ganhar R$700 toda semana. De jeito nenhum. Não é tão simples assim. O que foi mais desafiador? Eu acho que a parte do financeiro. Eu acho que é a parte mais desafiadora. E tá mantendo material. Acho que tudo isso é parte do financeiro também, né? Os materiais, trazerem as coisas diferentes, né? Para poder estar... E isso tudo exige muito aprendizado, Sim. né? A gente tem precificar que corretamente. Sim. E também ter esse controle do fluxo de caixa. Porque às vezes Isso. ganha muito no mês, no outro nem tanto. Nem tanto. E aí, Não é venda todo dia. Exato. Né? E aí também ter uma mente que aguente essas oscilações. Sim, porque é um desafio. Com certeza. E ainda por cima, muitas vezes, sem ter nenhum apoio externo. Só você ali nessa batalha. E como que você fez para superar, assim, essa fase? Ou você acha que ainda vive ela? Não, acho que eu já superei. Antes eu trazia muito do de fora para dentro do ateliê. Hoje eu já consigo, né, saber que ali dentro o que eu preciso fazer, entendeu? Sim. Independente do que está lá fora. E o seu filho também te ajudou muito no início. Me ajudou. No início não, por muito tempo, né? Sim, desde quando eu comecei. O que era o papel dele na marca? O que ele fazia? Todas as bases, que eu chamo tiara, faixinha, as presilhas, todas eram encapadas por ele. Como que você ensinou? Como que foi? Porque é perfeito. Mas tem os seus ensinamentos. Então, ele já é muito caprichoso. Então, ele me via fazendo. Ele que pediu? Como que começou esse momento aí? Então, eu falo que foi uma coisa tão... Porque quando eu saí da prefeitura, 2 meses depois, quando veio a pandemia, eu já não conseguia mais ficar em casa, né? Então, eu tive que ir para o ateliê. Então, ele já não ficava lá comigo em casa. Ele passou a ir para o ateliê comigo. Então, lá ele começou a ajudar. Ele, mãe, deixa eu te ajudar. Começou no pouquinho. E ali, por que ele ia? Porque ali era o tempo que ele tinha de qualidade comigo, para a gente ficar junto, conversando. E ele criou gosto por aquilo. Ele sabia o quanto que ajudava, porque ele é produtivo. Eu gosto do 1 a 1. Então, eu faço cada laço 1 por 1. Ele não. Em cadeia. Ele é em cadeia, sabe? Aquela produção rapidinha. Então, eu falava assim, vai precisar tanto desse. Passava 5 minutos, estava pronto. Mãe, o que precisa fazer agora? Eu falei, agora nada. Agora você vai esperar. Um pouquinho. Mas ele, assim, sempre fez. E o bom dele, que fala, filho, aqui tem que caprichar um pouquinho mais. Foi só o começo. Então, ele já foi pegando o jeito, e ficou no padrão. Eu não tinha que falar nada. Às vezes fazia até melhor do que o meu depois. E ele ficou, então, até esse ano? Até esse ano. E o que ele está fazendo agora? Agora ele foi para empreender. Ele está estudando. Esse ano ele vai prestar vestibular, né? Que é o Enem. Sim. Vai fazer o Enem esse ano. E como foi essa despedida aí? Ela vai tocar no assunto. A gente quer saber, né? Curioso. Foi bem doloroso. A Lari sabe disso. Até ela me esclareceu muito, falando que é porque ele estava desde o início. Né? O Davi veio muito antes de tudo isso daí na minha vida. Né? Que ele é filho do meu primeiro casamento. Então, ele sempre foi meu companheiro. Então, para tudo. Então, desde quando eu comecei a fazer, ele sempre foi meu incentivador. Eu falo a solitude do empreendedorismo, mas eu sempre tive ele. Sim. Né? Sim. Talvez seja de outras pessoas que eu buscava, mas ele sempre estava ali. Então, ele era sempre o meu braço forte. Se eu tinha que ficar até de madrugada, o dia que eu tinha feira, ele ficava comigo. Então, ele sempre estava ali. Então, a despedida foi dolorosa.
Mas eu precisei despedir dele, assim, no coração primeiro. E depois, e assim, contei muito com as meninas, né? Uhum. No o Mastermind, eu falo que o tempo que eu fiquei lá, né, no comecinho desse ano, foi, sim, maravilhoso, porque foram meu suporte. Mas olha pra você ver, a gente vê a sua evolução de quando você começou no Mastermind e agora, nossa, você tá muito, muito superior Sim. agora. Tá outro nível. É um programa muito e lindo. foi muito legal isso, porque hoje já, assim, não dói mais. É gostoso ver ele agora alçando os voos Os dele, voos dele. né? E É saudável, né? E sim, É saudável. ele não deixou de ir lá. Tem dia que ele Não. senta lá, faz um pouquinho comigo, mas ele não tem mais aquela obrigação que Sim. ele estava se culpando de não estar indo me ajudar. E ele é um menino muito doce, né? Ele é. Ele é. Ele é muito calmo. Às vezes ele vai lá no Marketplace resolver alguma coisa, porque ele também tem essas habilidades aí, Sim, né? Que a Maíra todas tem. as habilidades possíveis. Não, ele sabe ele montar tem. coisa, desmontar coisa. Eu falei, não sei nem tanto de coisa que ele As faz. meninas Ele estão tem querendo muita montador. paciência. Você quer ir lá? Eu vou, mãe. Pode deixar que eu vou. Pega Ele e faz. vai. Lá em Que casa ele belezinha. faz Eu acho que eu Ele não tudo. monta conheço berço, ele, ele eu monta conheço tipo uma coisa aleatória, ele monta. Ele adora manual, sabe? Tô apaixonada. Mas Ele você é o vai- oposto. E ele, mas o que ele quer fazer de faculdade? Ele já falou? Produção. É, Engenharia de produção? Engenharia de Nossa, e vai produção. ser o melhor. Sim. Ele já colocou na cabeça. Eu tenho Aí certeza é a que ele cara vai dele. passar. Ele vai. Porque ele é vai. muito dedicado. Muito dedicado. Ele é especialista. Ele é analista, não precisa nem fazer o teste, Sim. né? Nele Já não precisa fiz o teste nele. Você Deu já mesmo. fez? Deu? Analista executor. Total. Eu sabia. Não, ele não tinha nem que fazer o teste. É. Ele é muito, muito analítico. E que bacana. Mas ao mesmo tempo ele tem uma doçura do planejador, viu? Não sei aí, esse executor aí que ele tinha que ser. Eu não sei também porque ele é muito calado, né? Ele não é, tão ele assim. é mais na dele. Ele é na dele, ele é observador, que ele às vezes vai nas nossas feiras, assim, Sim. parece por lá, né? Engraçado, eu não conhecia ele Ele ainda. ajuda. Fiquei até curiosa. Enorme. Você vai ver, você vai conhecer. Ele é super discreto, reservado, bem analítico mesmo. Ô, Má, a gente tem aqui 2 apoiadores muito bacanas aqui no podcast que você conhece. A Vila, você conhece a Elis. Aham. A Elis também sempre apoiou o Marketplace. O nosso primeiro encontro do Mulheres que você Foi fala lá. foi lá no Vila. A gente vestiu literalmente a camisa. A Sim. Alice da Casa Frida, que é sua grande amiga. Eu acho que não sei se foi você que trouxe a Alice pra mim, não sei Nós como que somos foi. meio que sócios, né? De coração. coração, é verdade. Já fizeram tantas parcerias Sim. juntas, né? Mas vocês não são da mesma turma do Virando a Chave, não, né? Somos. Ah, Fizemos o Virando a Chave foi. juntas. Gente, é porque eu me confundo com as turmas, que Você é foi a muita primeira turma, turma? muita gente. Não, do Virando a Chave, não. Não. Foi tipo turma 10, 11 É. já. Do Mentalidade, eu acho que você foi na 2, não é? Não foi na primeira, não. Não Você foi na começou primeira, primeiro não. pelo Virando a Chave, Foi, depois eu- que você fez o Mentalidade. E aí a Alice fez as camisetas pra gente, é uma camiseta linda. E foi ali que a gente começou aquele burburinho de criar um grupo menos disperso, com mais regras e mais organizado. Então nasce o Marketplace. Marketplace. Lá no Vila, foi esse primeiro encontro, assim, que deu essa vontade de criar o Marketplace. E depois a gente se aproximou também muito da Elis, né? E ela tá sempre com a gente, já esteve aqui. E resolveu apoiar o nosso projeto. Então, assim, as gravações são feitas dessa maneira, né? De alta qualidade, por conta desse tipo de apoiador. Além do Vila, a primeira, né? A Shark maravilhosa, que acreditou na gente, assim... Eu lembro que era um dia de chuva torrencial. Gente, vocês não têm noção. Não era uma chuvinha. Era aquela chuva, sabe assim, o BTS vai alagar? Não vou poder ir embora, que não vou passar pro outro lado do rio. E aí a Silene chegou lá, de guarda-chuva. Ela já nesse nível de Shark Tank Brasil, uma empresa que... enorme, né? E ela foi lá, na minha sala, assim, na maior humildade, gentil, me escutou. Não falou assim, não, você que vem aqui, não. Ela falou, não, eu passo aí e tal. Foi lá, conversou, explicou. E eu sempre fã da Desembala, porque eu sou vegana pela natureza, pela sustentabilidade, né? Por isso que eu tava até brincando com você antes da gente gravar, que eu devolvo sacola. Eu tenho problema, gente. Coitados dos meus empreendedores. Ah, sinto muito, mas eu não vou devolver essa sacola. Ah, eu precisa. devolvo, eu já vou falar, você pode levar a sacolinha. Eu recebo na sacola, acho linda, e depois eu falo, gente, vamos devolver, Datinho. Aí às vezes eu fico assim, nossa, essa sacola foi R$4. Aí dói mais meu coração aí. Aí quando tem gente que eu sei que é R$8 a sacola, eu, ai, misericórdia. E aí a Silene chegou lá naquela chuva, sentou, conversou.
apoiou o nosso projeto, falou, não, Sim. foi a primeira que Foi acreditou no Empreendedoras no Ar. Ela falou, não, eu acredito muito no Marketplace. Ela vai nas feiras, né? Já foi no Eu conheci circuito. ela de lá, das feiras. Foi no primeiro circuito, depois foi lá na casa no segundo circuito. É muito bacana ter mulheres que acreditam Sim. em outras mulheres, sabe? Porque, Maíra, eu acho que você mais que ninguém sabe que, às vezes, um ombro amigo é tudo que a gente precisa, mais Com que um certeza. investimento. É verdade. Com certeza. E o Marketplace é isso, né? Ele é acolhimento. Ele é acolhimento. Eu te escrevi aquele dia, né? Ele é morada para as pessoas que precisam, né, de sair dessa solitude que é o empreendedorismo. Eu sei que isso é na vida de várias pessoas, Sim. né? Então ali a gente encontra as pessoas que apoiam, que ajudam, que dão, né, opiniões, que Sim. ajudam a gente cada vez estar melhor. Que compram da gente, vendem. Sim. Às vezes a gente se torna fornecedor de alguém, né? É muito legal, assim, eu sempre honro, e até tava comentando com a Georgia, é sempre bom a gente escutar de quem tá aproveitando, né, Uhum. positivamente, porque como todo negócio, o Marketplace, ele não é para todo mundo, é para quem quer isso. Com certeza, com Então, certeza. se a pessoa tá E buscando... eu lembro quando a Marcela começou, que você fez, né, a Sim. proposta, a Marcela começou a entrar em contato. Alice, o que você acha? Eu falei assim, vamos, que eu acho que vai ser muito legal, vai ser só o começo. Verdade. Né? Então, éramos 50 mulheres que e você faz aceitaram. parte das tops. Eu sou Assim, Ela faço é parte das Ela é 50 Marketplace mulheres. Top. E acredito muito que ainda vai crescer muito. Ô, Mar, que dica que você dá pra quem tá aí com seus 40, né? E vai decidir empreender, que você empreendeu, esse salto final que você deu, você já Foi depois dos tinha 40. 40. Sim, E aí, é diferente? total. A gente tem maturidade para muito mais coisas, né? Então não Resolver, tem idade, não. não tem. O seu Bento teve aqui com 50, 60. É, falou, desaposentado. Não tem eu idade, sou aposentado e deu salto pro Tem idade, empreendedorismo, não. vai nas feiras, carrega barril. Sim. É tão E lindo. que delícia isso, né? Nossa, ele Essa é a falou, "Ih, a gente parte já melhor." até dormiu já. É assim mesmo. Falei, nossa, a gente e o povo reclamando de ficar um pouquinho no sol. Eu falei, vou pegar esse vídeo do seu Bento e mandar nos grupos. Eu acho que o importante do empreendedorismo, e ainda mais depois dos 40, é você saber o que você quer, né? E não desistir, Verdade. sabe? Não desistir. Porque motivos a gente tem muitos, Todo né? dia. Todos os dias, mas você tá sabendo o que você quer, onde você quer chegar. Eu acho que isso é... E tá aprendendo sempre também, né? Verdade, verdade. Acho tá que isso sempre é nessa essencial. busca. Essencial. Eu vou aproveitar o seu tá aprendendo. Ô, Maíra, tô lançando mentalidade empreendedora. Eu quero saber se vale a pena ou não fazer esse negócio. Vale muito a pena. Dá uma Pra dica gente que ter pra essa... essa ouvinte aí. Não demora, não. ter essa visão total do negócio, mentalidade, ele vem trazendo tudo, né? Todas as partes, ele trabalham com a gente, trabalha a cabecinha, trabalha financeiro, trabalha num todo Verdade. do negócio. Vale a então, pena. vale muito a pena. É um investimento pequeno diante Sim, do resultado, né? do Também retorno sempre que ele falo dá, isso. com certeza. Eu sempre bato nessa tecla aí de que todo mundo precisa, né, na verdade, trabalhar a mentalidade sempre. E tá Sim. com gente, sentar na mesa de gente que quer crescer, Com né? Porque o certeza. grupo é muito lindo Aham. que se forma, E né? aprender com o outro, né? Nossa, a gente Existe fica coisa assim, melhor. gente, eu aprendo muito no Mastermind ou no Virando a Chave. Ontem eu tava escutando uma história no Virando a Chave, eu fico assim, tem hora que eu falo, gente, eu tenho que falar. Mas é Tem hora que eu mesmo. fico assim, ó, chocada com a resiliência, com a força dessas Sim. mulheres, né? Então, ontem era uma história super bonita, né? De uma empreendedora também que superou uma questão, assim, tão forte, né? Um acidente. Então, foi tão, assim... cada dia que passa, a gente vê a força das mulheres, Sim. que só depende da gente mesmo. É. Acreditar. Porque a autoestima, eu vejo, e a insegurança é algo que a gente precisa uma da outra pra estar ali levantando. Com Você certeza. pode, você é capaz, você Aham. merece sim esse lugar ao sol, né? Eu acho que o meu sonho é ver as mulheres nesse lugar de igualdade, de acreditar nelas mesmas, né? Não Sim. é sobre tomar o lugar de ninguém. É sobre É o que reconhecer você a fala importância muito do da seu. concorrência, né? Eu acho que pra mim isso não existe, né? É. Ali é uma ajudando a outra, uma dando a mão pra outra, Sim. Exatamente. né? Pra poder Porque concorrência é diferente de rivalidade. Sim. Então, assim, o concorrente é o que corre junto com você, que é ir pro mesmo lugar. Então, eu posso vender laço. Mas você fazer um laço extraordinário me obriga a estudar, Sim, a ser mais esperto. Falar, nossa, eu não posso ficar parada aqui, não. Se tivesse só eu aqui, mentora de negócio no mundo,
E aí, olha, só tem eu, tô aqui no Oceano Azul. Eu fico na zona de conforto. É. Eu não ia estar fazendo MBA, né? Não sei quantas certificações, estudando e procurando. Nossa, e agora? Onde que eu vou aumentar aqui meu topo de funil? Né? Eu ia ficar assim, né? Parada, só tem eu na vida que faz isso. Então, Esse você não... movimento O que concorrente diferencia, é bom, que né, te cutuca, gente? né? Que te faz estudar Sim. e correr atrás. E, Lu, o que você quer perguntar pra Maíra? A última pergunta pra gente finalizar. Gente, pergunta, eu fiquei encantada com a história dela, da superação. Eu já conheci, mas não conhecia a sua história a fundo. Mas não é pergunta, não. É só pra te elogiar mesmo pela profissional que você é, pela força, pela resistência, resiliência, que é isso que é o mais importante. E que você continue aí com esse coração maravilhoso, enorme, cheio de amor aí. Porque é pessoas assim que a gente tá precisando no mundo, né? Com certeza. E graças a Deus a gente tem pessoas como você. Recebo e agradeço. Ai, que Aprendi linda. Ô, Mai, eu também recebi e agradeço muito a sua presença aqui. Mas eu sei que você é uma pessoa que sempre tem uma palavra de Deus aí. Eu acho que a gente podia finalizar Com essa Com frase. certeza. hoje, em especial, com essa presença, né? Que ele tá sempre com você, nas suas palavras, nas suas decisões. O quanto que pra você a sua espiritualidade impactou no seu negócio, em como você tá hoje, na sua vida. Eu acho que em tudo, né? Em tudo. No negócio, na minha maternidade. Eu acho que experimentar isso dele, né? De ser reconhecida assim como filha amada, Sim. fez toda a diferença na minha vida, com certeza. E a maternidade, ela vem para mostrar, eu acho que um pouquinho do que ele é pra gente. Sim. Nós somos pros filhos aquilo um Verdade. pouquinho do que ele é pra É gente. verdade. Essa semana até li uma coisa muito interessante, que na Bíblia, Deus não é comparado a pai, ele é comparado a mãe. Né? Então, assim, ele é comparado com várias coisas, como juiz, então vem trazendo várias coisas. E pai, não. Ele só cita lá a mãe. Então, assim, a maternidade, com a maternidade nasceu o meu empreendedorismo. Sim. E quando eu me vejo artesã, eu lembro muito de Jesus. Porque ele também era. Sim, é verdade. Então, eu acho que isso muda tudo. Verdade, verdade. Muda Nosso tudo. carpinteiro querido. Sim. Né, o José, nosso querido José da história. Eu também gosto muito, assim, das nossas conversas, que a gente também bate um papo que não tem nada a ver com o negócio sempre, né, Má? E é muito lindo, assim, a sua fé, porque no final é sobre o acreditar, independente de religião, independente de você acreditar num ser superior ou não, você acreditar em ser melhor, né, em ser bom para você, para o próximo. É sobre transbordar, né? Quando você tá bem, você só transborda coisas boas. Ainda tava falando pra Lu, que triste que é você ser uma pessoa que só deixa outras pessoas pra baixo, ou triste, você não agrega. Então, com o nosso negócio, a gente tem que falar, nossa, eu gero valor. Como ser humano, falar, nossa, todo ambiente que eu saio, eu deixo um ambiente melhor. Eu deixo um ambiente alegre. As pessoas que eu toco, elas ficam melhores, né? Eu acho que esse E é tão gostoso isso, Não né? é? Eu vejo lá na É um lá na estilo de loja, tem vida. gente que inventa um motivo para comprar um laço, pra ir lá. para ir lá conversar. Quer ficar lá de psicólogo. Talvez seja pela minha oração, porque todos os dias eu falo assim, todas as pessoas que chegam perto de mim hoje levam um pouquinho de você. Olha que você tem que ir todo dia lá fazer sobrancelha. Abençoada todos os dias. Não Então, é? Mas porque eu leva tenho um pouquinho do que a gente acredita, né? De Deus mesmo. A gente, né, fica lá conversando. Sim. Falo que eu já salvei casamento, eu já fiz um monte de terapias lá no verdade. ateliê. Então, assim, isso é mérito meu? Não é. Ele só tá me A usando, gente é instrumento, né? Instrumento Com certeza. dele. Então, E você pode ter certeza que você tá passando a sua mensagem. amém. Verdade. E quero agradecer muito vocês. E como eu acho a Iris Loop nas redes sociais? Iris.loop no Instagram e no Facebook, Iris Loop também, tá? E, Lu Azevedo, PMU e @empreendedoras no ar, né? muito bem. E você me encontra no @lá.analista. Clica lá no link da bio para você entrar no Mentalidade Empreendedora também. Vem pro lado de cada força, ó. Vem ter uma mente empreendedora. Quanto mais mulher rica no mundo, melhor. Bora lá, tô esperando você. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.